Fala, stakeholder, beleza? Vídeo número 2 da fase 2 de jornada de criação de conteúdo. A gente vai fazer um talk agora para tirar dúvidas e eu vou dar um share screen aqui na tela. Eu estou aqui com a Bia, nossa facilitadora. Beleza, Bia? Beleza. Vamos nessa. Vai ter um vídeo também 3, não se preocupe, explicando a fundo como, na verdade é o vídeo 1, esse é o vídeo 2. Tem um vídeo que antecede esse explicando como fazer tudo isso daqui que você está vendo, né? Que no caso é o título do vídeo, ou que está escrito aqui a copy, no caso dessa publicação sai uma outra, enfim, eu não vou te confundir agora com esse processo, mas só para fazer o talk com as dúvidas. Vamos lá então, Bia, vamos ver o que você fez aqui. Primeiramente, quais foram as suas principais dificuldades montando e assistindo esses vídeos? Como é que foi para você? Selecionar a minutagem foi difícil, porque tem um tempo, né, limite, assim. 59 segundos. E aí eu acho que tiveram alguns... Eu passei bastante aperto, inclusive teve vários aí que eu botei mais, porque eu não acho que seja legal cortar. Então, esse aí, por exemplo, é um deles, que ela mostra como faz o arranjo. Eu acho bem interessante mostrar isso na página, né? Entendi. Para as pessoas verem. Esse tipo de relação, acho que causa uma proximidade nas pessoas. Entendi. E aí eu não achei legal interromper a criação do arranjo. Entendi. A criação de texto, eu fiz bem, eu acho, mas eu não sei se estaria encaixando na linguagem dela, Entendi. essas coisas, isso ainda tem que adaptar. Quanto a isso, não se preocupa. Isso. Então, quer dizer, suas duas principais dificuldades foi a questão do tempo, que no caso foi te passado a orientação de fazer 59 segundos para facilitar a design na hora que ela for cortar, né? Exato. Mas você viu algum nexo aí de alguns vídeos não serem tão cortados e serem mais corridos, e a outra dificuldade que você teve foi a questão do texto que você achou que não tinha linguagem, né? Da pessoa. Entendi. Acho que pode ser isso. Então, para te trazer clareza, primeiro ponto que é importante, 59 segundos é uma orientação que não precisa ser seguida à risca. Tá. Por quê? Porque a designer, no caso, vai ter todo o controle para cortar esse vídeo, e seja fazer um carrossel ou seja fazer um vídeo de 59 segundos, ela que vai ter que assistir e cortar isso e dar um nexo. Obviamente vai ter uma copy que vai orientar ela se ela ficar na dúvida do que ela está fazendo. Isso. Então, Aninha, assista esse vídeo, eu vou passar esse vídeo para ela também falando disso. Então, ponto 1 é esse, não precisa se preocupar com o tempo. Se a gente puder, para facilitar, sim, quebre em 59 segundos. Até porque 59 segundos é tempo suficiente para você falar algum assunto e gerar uma curiosidade na pessoa. Porque qual que é a ideia das publicações? Nunca é gerar um valor absurdo e massivo de uma vez só, mas sim levar a pessoa para a live. Ela vai assistir, ela vai ter uma dica, ela vai aprender alguma coisa, a gente vai gerar consciência nela, mas o intuito é ela correr atrás de um e-book, ela correr atrás de uma live, enfim, ela correr atrás de um freemium para depois correr atrás de ser uma cliente premium. Top? Sim. Beleza. E o ponto 2, a questão do texto com a linguagem da stakeholder. Quanto a isso, não se preocupem, porque a linguagem realmente não vai ficar igual a da stakeholder. Para isso, a gente tem uma reunião de revisão, que aí, no caso, é a fase 3, que é a fase que eu antecipei em vídeos anteriores, explicando como é essa fase. Vai ser uma fase que eu vou pegar tudo que a gente fez, ou seja, o meu trabalho de otimização, o trabalho do facilitador, eu vou analisar tudo, eu vou otimizar tudo. Pode ser que até eu e o facilitador que estiver fazendo o trabalho, a gente pode fazer uma reunião de repente breve, é uma coisa que a gente implementa no processo se for necessário. E aí no fim, o documento feito, eu faço a reunião com o stakeholder e aí eu já passo para ele se ele tiver que mudar algum termo da linguagem, enfim. Essa parte mais acessória é uma parte mais dele mesmo, fazer a lapidação. Agora, a essência da gente é o quê? Traduzir o que a pessoa está falando da maneira mais objetiva possível. Top? Tá.
Mais alguma dúvida que tu acha Não. que dá para passar? Não, Foram né? essas, Tá, maravilha. Um adendo ao que você fez, eu vou aproveitar esse momento do talk para falar, a perspectiva de, uma vez a publicação tendo sido feita, e você quando, por exemplo, fizer, sempre coloca o título. Isso tá no vídeo 1, mas eu vou bater nesse talk para poder também ficar bem dito. O título é importante porque publicações do Facebook pedem um título. Uhum. E também para orientar o Demetrio, que vai fazer o cartão no Trello e tudo mais, esse título provavelmente será usado para poder organizar o Trello. Então, é essencial a gente ter um título para resumir o assunto. E também, se no caso a Aninha for fazer uma arte e tudo mais, ela já tem uma ideia de como fazer a arte pelo título. Então, eu preciso de umas indicações, uma ajuda, assim, nessa questão do criar um título, porque isso não tá dentro da minha expertise, sabe? Isso é uma coisa que eu ainda preciso aprender. Maravilha, maravilha. O negócio é sempre assim, qual que é a ideia do título? Ninguém é um especialista em criar título, mas o importante uma vez que você tem o texto, é importante você dar uma lida em voz alta no texto. Por exemplo, conheça a tela de galinheiro e seus benefícios. O que achou? Não deixe de compartilhar suas impressões nos comentários. Como esse aqui é de um vídeo, é muito importante você ver o vídeo e você tentar entender qual que é a essência do que o vídeo está passando. No caso aqui eu botei alternativa para não utilizar a espuma floral. Porque se a gente for ver as publicações aqui anteriores que eu fiz, eu falei malefícios da espuma floral, tem toda uma linha de raciocínio. Espuma floral, você já sabe as vantagens dessa técnica. Eu falo das vantagens, falo das desvantagens. E por último, eu falo da alternativa. Entendi. Ou seja, uma linha, né? Exatamente. O flow você vai criando justamente com o que foi feito na publicação. Se eu pegasse a linha de raciocínio do que foi feito aqui no Milanote, só que eu já deletei, muito provavelmente, deixa eu pegar aqui para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. A linha de raciocínio do que a gente fez para a Lúcia tangibiliza claramente como montar as publicações dela. Quer ver? Só. Vai ficar um pouquinho maior esse talk, mas eu acho que é bom a pessoa assistindo 2x qualquer coisa. Vamos lá. Aqui. Não, abra. Pronto. Então, quer dizer, ficou na dúvida do que fazer, como fazer e tudo mais, dá uma olhadinha sempre nesse documento que está sempre colocado no grupo. Ou seja, o foco das publicações é o quê? Os lançamentos de curso mais barato. Aí tem a questão da história dela, que a gente colocou aqui. Agora a gente vai querer conectar as pessoas com conteúdos mais simples e mais divididos. E aqui tem o público. Beleza. Tendo de posse disso, aqui tem toda a preparação, ou seja, explicar a técnica sustentável, comparação entre a técnica sustentável e a espuma floral, prós e contras, e aí o retorno financeiro e orçamento. Então, dentro dessa linha, por exemplo, a técnica sustentável se divide em benefícios, malefícios, vantagens, desvantagens, que é a mesma coisa. A espuma floral é a mesma coisa, e depois tem um embate entre a espuma floral e a tela de galinheiro. Ou seja, tudo que foi feito aqui, eu intuitivamente, sem pensar, segui o flow, do que eu fiz aqui. Então, sempre que tiver dúvida nessa montagem, é legal deixar os dois documentos um do lado do outro, e aí você já tem uma noção do que vai vir. Você já pode até, inclusive, uma dica que eu dou é dar um Ctrl+C nisso daqui e jogar no documento, porque de certeza isso serão temas que você vai abordar como título, entendeu? E aí fica mais fácil de você ter o norte. Fora isso, tu ficou com mais alguma dúvida? Não. Só isso, né? O título eu não coloquei por isso, e as hashtags também não coloquei, porque geralmente você faz as otimizações, mas ela sempre usa também umas padrões, né? Sim, sim. Inclusive no documento, aproveitando o talk para tirar dúvidas, né? Aqui em cima tem um campo que eu adicionei, que é o campo 3 aqui, ó,
Que aí a pessoa pode colocar palavras-chave e essas palavras-chave serão utilizadas. O cliente que quiser colocar, que, por exemplo, a Mirna sempre bota alimentação integral, consciência, alimentação consciente. Então, assim, para agilizar ela e ela não ter que botar isso em todo o bendito post, ela vai botar um padrão que a gente vai usar para tudo e dentro da publicação aqui vão entrar as hashtags mesmo do assunto. Beleza? Beleza. Tranquilo. Por último, é muito importante, sempre que a publicação for visual, ou seja, tem um assunto, alguma frase, alguma coisa, de uma maneira criativa é legal a gente marcar a publicação, clica com direito e cria um comentário, que foi isso que eu fiz aqui. Por quê? Esse comentário, ele vai virar um post. Aí, no caso, aqui em cima eu coloco o que eu quero que vá na foto, a citação, e aqui embaixo eu coloco o texto da publicação. Porque, teoricamente, uma publicação de vídeo pode se dividir em 2, 3, dependendo de quanto valor tiver e quantas frases tiver de importância, entendeu? Entendi. É sempre bom extrair tudo. Por quê? Porque uma citação dessa, a gente pode botar um redirecionamento, por exemplo, para essa postagem. Permitem CTAs, enfim, ou seja, uma publicação orgânica fomenta outras publicações orgânicas. Beleza? Beleza. Acho que é basicamente isso. Como a Bia não tem mais dúvida, enfim, se você tiver alguma dúvida que está assistindo esse vídeo, pode me procurar no privado, e esse foi o talk de dúvidas da fase 2 de Jornada de Criação de Conteúdo. Valeu!